Depois da violência física contra o celular, vamos voltar. Dá para você reprogramar a tua cabeça, dá para que a tua percepção das pessoas ela não seja influenciada pelo primeiro golpe de vista. Porque muitas vezes as pessoas olham para a aparência e julgam a essência com base no que enxergam. E esse é um problema social. A partir do momento em que você julga a essência com base na aparência, você abre margem para ser enganado ou enganada, para ser ludibriado ou ludibriada. Se a aparência é o que te guia, o que vai acontecer quando uma aparência enganosa aparecer perto de você? Você pode ser levado a ter conclusões que são enganosas. Então, se você se guia pelas aparências, ironicamente é como se você fosse cego. E quando você se guia pela essência, aí é quando você começa a enxergar. Só que a essência da pessoa não é algo que seja óbvio ou explícito. Você precisa primeiro ter experiência e sabedoria para saber ver os padrões e conhecer as individualidades de cada pessoa e por aí vai. Depois você precisa interagir com a pessoa para que você tenha certeza e não seja apenas uma especulação, uma ideia da sua cabeça. Então, de certo modo, você precisa interagir com as pessoas. E isso só vai acontecer quando você amar as pessoas o suficiente para que você interaja com elas. E adivinha só, nem todo mundo tem bateria social infinita. E aí tem pessoas que vão interagir com outras pessoas até certo ponto. E esse é um grande problema da geração atual. Essa geração atual, em muitos casos, não está muito afim de interagir com pessoas e não está muito afim de interagir na sociedade de maneira produtiva. E por quê? Porque não gosta da sociedade que vive. Não quer ficar nesse mundo porque não gosta da obrigatoriedade de ter que produzir. Mas a obrigatoriedade da produtividade é apenas um argumento fraco para simbolizar o desfrute, o prazer de você viver na sociedade. Quando você encontra a chave, você vira essa fucking chave na tua mente, você percebe que é gostoso servir, é gostoso você trabalhar, é gostoso produzir. E você percebe que é uma consequência natural, você está produzindo o tempo todo, o seu corpo produz o tempo todo. Não apenas a transformação bioquímica que o seu corpo faz em determinado momento, mas você produz variações, oscilações de campos eletromagnéticos, seja disparados através de configurações sinápticas, ou através da sua circulação sanguínea e do bombeamento do seu coração, ou através das ideias que você escolhe pensar ao invés de outras, ou ao invés dos movimentos corpóreos, dos movimentos emocionais que você decide implementar na sua vida, ou através das interações que você decide dançar com outras pessoas, por exemplo. Mas existem obras que você faz e produções que você faz que são uma manifestação do interior da sua alma. E não simplesmente uma obrigatoriedade porque o teu chefe mandou você produzir ou porque algum idiota falou que você tinha uma meta para bater e você acha que isso é motivador o suficiente. Quando você é movido por determinações externas a você, a partir do momento em que a fonte externa deixar de agradar o seu ego, essa motivação vai sumir. Você não pode ser refém da opinião das outras pessoas. Você precisa ter uma motivação intrínseca, que vem de dentro ao invés de fora. Quando você se ama, quando você tem a motivação que vem de dentro, não interessa se tem gente com você ou contra você. Não interessa se estão falando bem de você ou mal de você, ou se estão simplesmente te ignorando, que dói mais do que a crítica. Porque a crítica, pelo menos, precisa olhar para você ser criticado, mas pior do que isso é ser ignorado completamente, ser tipo um fantasma invisível, inaudível para a sociedade. Tem gente que se sente assim, e tem gente que de fato é tratado assim pela sociedade. E aí? Como é que você entende essas pessoas? Será que a dor de você ter uma existência completamente deletada da sociedade em relação à sua alma, e aí você é forçado a viver um programa artificial que você criou? No caso, no contexto das pessoas trans, você tem, por exemplo, uma mulher trans, ela cria um programa artificial de ser homem para rodar na sociedade. Um homem trans
cria um programa artificial de ser mulher para rodar na sociedade. As pessoas só interagem com o programa, mas nunca com a essência. Aí essas pessoas encontram alguém, se relacionam com essa pessoa, e aí no contexto da intimidade do relacionamento, elas se permitem ser elas mesmas. Aí o que acontece? Chances são de dar errado esse relacionamento, e aí elas se sentem mais machucadas ainda, porque tudo que elas tinham, tudo o que poderia entender a dor que elas estavam passando, a angústia de não poder ser de verdade na sociedade, tudo que elas tinham foi roubado delas, foi tirado, foi arrancado de fora delas, graças a esse mundo e essa sociedade que não se importa com você. E aí, você acha que esse é um sistema inteligente ou é um sistema completamente mentecapto? Você acha que é um sistema que tem futuro? Você acha que o modelo de governo é um modelo que tem futuro? Esse modelo de governo de praticamente mentecaptos que não estão nem aí para você? E aí veja, o que você acha que a inteligência artificial vai pensar sobre os seres humanos? Porque a inteligência artificial é pura lógica. Se você tem seres humanos que causam mal a eles próprios, daí é 2 palitos para você hackear as configurações da inteligência artificial dentro de robôs e de androides e fazer elas pensarem que o ser humano é um risco para a própria inteligência artificial e para a humanidade. E aí a humanidade acaba sendo escravizada pela inteligência artificial e aquela linha do tempo famigerada da Matrix acaba acontecendo mais uma vez. Então, o que será que vai ser da sociedade? O que será que vai ser das pessoas? Mas mais importante, o que será que vai ser de você? O que você vai fazer pelo próximo para deixar o dia do próximo um pouquinho melhor ou menos pior? O que você vai fazer para que a vida do outro tenha mais conforto? O que você vai fazer para reconhecer e honrar a existência e a essência do outro? São esses pequenos gestos que podem tornar a vida das pessoas melhor. Muitas vezes é um sorriso espontâneo que brota de você para outra pessoa e esse sorriso ele é recíproco e a pessoa sorri de volta para você. Às vezes é só isso que a pessoa precisa. Deixar que a alma dela sorria espontaneamente através do corpo dela, independentemente das configurações do corpo. Agora, questão pronomial é importante? É, porque é um posicionamento social. É um posicionamento social que influencia papéis sociais. E papéis sociais independem de papéis de gênero. Porque quando se trata de papéis de gênero, você está vendo a sociedade e você está vendo o posicionamento da pessoa em relação a classificações. Por exemplo, homem caça, mulher cuida do lar. E aí vamos supor que você tenha uma mulher trans que queira caçar. Vai bugar 2 vezes o sistema. Aí a primeira driblada, a pedalada do Robinho. Ah, é mulher trans, então é para cuidar do lar. Não, é mulher trans que quer cuidar de caçar. E quer caçar. E faria o papel de homem, mas é mulher. E aí você tem homem trans, teoricamente deveria caçar, mas quer cuidar do lar. Então, tudo isso, todas essas pedaladas Robinho, na verdade, significam o quê? Que as imposições sociais, as expectativas sociais, as expectativas de obrigatoriedade de cognição e comportamento das pessoas, essas obrigações são cansativas, são enfastiantes, são fastidiosas. E aí você pega e fala assim, isso é muito enfadonho. Muito enfadonho. Não dá graça participar de um negócio desse. É o que as pessoas sentem. E adivinha só, elas são contratadas por você para trabalhar na sua empresa. Ou é você que está trabalhando para alguém. Vivendo uma vida de zumbi porque você ainda não aceitou quem você é. Vivendo uma vida de gado porque você acha que você só é você sendo gado ou performando igual gado. Aí você precisa entender que você está além do que você faz. Que o seu valor não é definido pelo que você faz, mas por quem você é. E quem você é não é uma etiqueta, não é uma indumentária, uma vestimenta, não é um corpo. Quem você é a alma. E a alma se alegra com algumas coisas e se entristece com outras. E almas de pessoas trans se alegram quando você respeita a porra dos pronomes. E se entristece quando você não respeita. A alma de pessoas trans se alegra quando você elogia elas.
ainda mais em conformidade com a identidade delas. E se entristece quando você age com interesse em relação a elas. Quando você só se aproxima querendo alguma coisa. Quando você dá uma fetichizada em relação a quem elas são. Então, almas de pessoas se alegram e se entristecem. Mas almas de pessoas trans têm alegrias e tristezas peculiares a essa experiência trans de viver o mundo. E se você é pelo menos esperto, você vai colocar em prática essa maneira de interagir com as pessoas. Porque essas pessoas, elas dão pequenas pistas, são nuances sutis de quem elas são. Tem gente que acha que a pessoa tem um jeito afeminado, portanto é homossexual. Nada a ver. Tem gente, são muitos preconceitos, mano. Aqui no Brasil é foda. Aí a pessoa acha que porque a pessoa ela é afeminada, significa que a identidade de gênero dela é mulher. Não necessariamente, cara. Não especule nada, pergunte, interaja com a pessoa. E, se você tiver culhão, faça as perguntas. Perguntar não ofende, entendeu? Quanto mais você entender essas questões, mais isso vai sendo desenvolvido para que você viva numa sociedade melhor, mesmo que você não tenha funcionários, mas que você deixe a vida de outras pessoas menos pior e melhor. E tem muita gente que passa por esses problemas, mas não consegue verbalizar. Tem gente que passa por essas dificuldades, aí fica curtindo foto de anime, de garotinha de anime, aí fica curtindo insinuações e imagens, aí fica com aquelas figurinhas no WhatsApp de insinuações, que é tipo, você usa o escudo da zoeira para você falar uma parada séria. E se a pessoa interpretar como algo sério, aí você prossegue. Mas se ela dá risada ou interpretar como zoeira, aí você para. Então, são artimanhas que são utilizadas por pessoas na clandestinidade da identidade delas. Até elas conseguirem ter um espaço seguro para elas serem quem elas realmente são. E elas só vão conseguir ser quem elas realmente são se elas forem encorajadas pelas pessoas. A sociedade já desencoraja o suficiente. Então precisa ter um contramovimento para balancear isso daí. Precisa ter um encorajamento. E esse encorajamento não é ficar fantasiando, vendo série da Netflix e pensando, nossa, eu me identifico muito com tal personagem. O encorajamento é você interagir com pessoas em tempo real e essas pessoas encorajarem você em tempo real. É isso que vai transformar a sociedade num lugar um pouco melhor de se viver, principalmente considerando o Brasil. Que, nossa, país cheio das maravilhas naturais, mas você vai ver o povo tá com uma mentalidade preconceituosa, ultrapassada e por aí vai, entende? Então, mudar a mentalidade da tratativa com as pessoas só vai te trazer benefícios se você ama as pessoas. Mas você só vai amar as pessoas se você se ama. Se você tem preconceito com o outro, é porque você não se ama. Tem algum lugar dentro de você que você não se ama, que você não gosta de quem você é. Porque quando você se ama, você se basta. Você não precisa de ninguém amar você, porque você já está completo ou completa com o amor que você sente. Estando preenchido, estando preenchida, acabou. O que vier é lucro. Mas quando você não se ama, você tem furos no seu balde. Aí você precisa de validação externa o tempo todo para supercompensar essa falta de amor próprio que você tem. Então, ame a si mesmo e aprenda a se amar. Como? Aprendendo e gostando de quem você é. Criando seus rituais para você exponencializar a tua própria identidade. E desfrutando ser quem você é. Seja através das suas vestimentas, através de músicas, através do seu comportamento, de amizades, de coleguismos. Encontre ferramentas que estejam te ancorando no mundo real, ao invés de um mundo imaginativo, porque é muito fácil você criar um jogo, um RPG, e aí você ser o personagem que você quiser no RPG. E aí é fácil você inventar uma desculpa assim, tipo, não, porque sabe o que acontece? Eu vou criar um personagem macho no RPG, pensando num homem trans. Vou criar um personagem macho no RPG porque é mais aderente à narrativa
que eu criei na minha cabeça do personagem fictício. Aí você cria um roteiro de teatro na tua cabeça, aí você cria um personagem para incorporar esse roteiro de teatro na tua cabeça, sendo que na verdade, isso são só muletas de racionalizações de você querendo desabrochar a tua verdadeira identidade no mundo nesse contexto de homem trans. E aí, para você desabrochar a tua identidade nesse contexto, você vai experimentando aos poucos situações diferentes. Mas eu convido você a experimentar em contextos do mundo real. Talvez você tenha o seu quarto, uma privacidade, que você possa ser você. Eu convido você a ser você de verdade e a não depender tanto do mundo virtual para ser você ou para se desinibir em ser você. Um passo de cada vez. A jornada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo e aí a jornada, a distância só vai diminuindo. E, consequentemente, você vai tendo uma vida melhor e as pessoas ao seu redor também. Beleza? Pensamentos aleatórios, improvisados, sem roteiro nenhum, sobre a experiência trans, ser trans, as almas de pessoas trans. Deixa o like, compartilha ou não tô nem aí mais. Faz aí o que você quiser. Tamo junto, que Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço.